Fala rapaziada, aqui estou eu de novo, Manuel na área. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. E hoje, como prometido no último vídeo, na verdade eu gravei os dois na sequência, né? O último vídeo foi analisando, fazendo um react de alguns lances de Santos e Flamengo e fazendo algumas análises. E agora eu vou fazer um comparativo entre os treinadores Fabian Bustos, Lisca Doido e Orlando Ribeiro, para a gente ver qual foi o melhor e qual foi o pior treinando a equipe do Santos. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu queria esperar o Orlando Ribeiro chegar à marca de 8 jogos com o Santos, que é a mesma marca que o Lisca teve. Então a gente tem um comparativo mais preciso, pelo menos entre os dois. Mas eu também vou comparar, fazer o comparativo tomando só como base os 8 primeiros jogos do Lisca no Brasileirão, tá? O comparativo que eu vou fazer usando jogos apenas do Brasileirão. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like maroto para fortalecer a Santos Mil Grau e espalhar a sementinha alvinegra aí, recomendar o canal para um amigo, para uma amiga, para quem quer que seja, e bora para o nosso vídeo sem mais delongas. Eu vou começar fazendo um comparativo de vitórias, empates e derrotas, lembrando que o Fabian Bustos, nesse Campeonato Brasileiro, dirigiu o Santos por 15 jogos. O Lisca dirigiu por 8 e o Orlando, até o momento, por 8. Tá? Atualmente os números são: Fabian Bustos nos 15 jogos teve 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Isso dá um total de 19 pontos. O Lisca, em 8 jogos, teve 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, o que dá um total de 9 pontos. E o Orlando Ribeiro, nos mesmos 8 jogos, teve 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. É o que mais tem derrotas, mas pelas 3 vitórias ele também atinge 9 pontos. Se eu for pegar só os 8 primeiros jogos do Fabian Bustos, nos 8 primeiros jogos dele no Campeonato Brasileiro, ele fez 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, somando 11 pontos. Então, na comparação dos 8 primeiros jogos, o Fabian Bustos fez uma campanha melhor, tanto que Lisca quanto o Orlando. Se a gente decidir manter o Fabian Bustos, os 15 jogos do Fabian Bustos, porém somar Lisca e Orlando Ribeiro, a campanha do Lisca e do Orlando Ribeiro, lembrando que cada um tem 8 jogos, então somando dá 16 jogos, um jogo a mais, mesmo assim o Bustos leva vantagem. Nos 16 jogos que o Santos, nos quais o Santos foi comandado ou por Lisca ou por Orlando, foram 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas contra 4 vitórias, uma vitória a menos, 7 empates, 4 empates a mais e 4 derrotas. São 4 derrotas a menos. A diferença de pontos, de pontuação é de 1 ponto. Orlando e Lisca juntos somaram 18 pontos. O Bustos somou 19 pontos. Mas não deixa de ser uma vantagem. Próxima comparação que eu vou fazer é a comparação de gols pró e gols contra. O Fabian Bustos, nos 15 jogos nos quais dirigiu o Santos no Campeonato Brasileiro, fez 19 gols, o Santos fez 19 gols e tomou 15. Então o saldo é de 4 positivo. O Lisca, nos 8 jogos nos quais comandou o Santos, fez 7 gols e tomou 8. O saldo é negativo de 1. E o Orlando Ribeiro, nos mesmos 8 jogos nos quais comandou o Santos, fez 11 gols e tomou 9. O saldo é de 2 positivo. Fazendo a comparação com os 8 primeiros jogos do Fabian Bustos, ele fez 10 gols, 3 a mais do que o Lisca, 1 a menos que o Orlando, e tomou 6 gols. 2 a menos do que o Lisca e 3 a menos do que o Orlando. O saldo de gols dele nesses 8 jogos também é de 4 gols positivo. Ele manteve esse saldo, não até o final, pode ter caído, subido, mas o saldo com o qual ele termina ao fim dos 15 jogos nos quais ele comanda o Santos no Brasileiro é o mesmo, 4 positivo. Enquanto o do Lisca é de menos 1 e o do Orlando é de 2 positivo. Se a gente juntar Orlando Ribeiro e Lisca, lembrando que são 16 jogos, um jogo a mais, foram 18 gols marcados e 17 gols sofridos, o que dá um saldo de gols de 1 positivo contra 19 gols marcados, um a mais do Bustos, com um jogo a menos, e 15 sofridos, 2 a menos sofridos, o que dá um saldo de 4 positivo.
Agora eu vou adotar um critério que vocês podem discordar de mim, porque isso depende muito da maneira como cada um enxerga o futebol, que é o bom futebol apresentado por cada um dos times. O time do Fabian Bustos, o time do Lisca e o time do Orlando Ribeiro. Mas eu não vou analisar todos os jogos, eu vou falar só sobre as vitórias e as derrotas. Se as vitórias foram com propriedade, com o time se impõe, se foram vitórias maiúsculas, e se as derrotas com cada um dos treinadores foram derrotas complicadas para o adversário, se o Santos não foi dominado, se o Santos vendeu a derrota cara. Com o Fabian Bustos, o Santos ganhou nesse brasileiro do Curitiba de 2-1, e esse 2-1 é um resultado que não transmite que foi o jogo. O Santos jogou muito melhor do que o Curitiba. Para mim, foi uma vitória maiúscula. Aliás, gol do Curitiba sai num pênalti mandrake, um pênalti ridículo, que o VAR não manda revisar, para variar, né? O Santos ganha de 3-0 do América e é uma vitória muito maiúscula. O Santos joga muito bem. É nesse jogo que o Zanocelo faz 2? Não sei se é nesse ou se é no jogo contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, o Santos ganha de 4-1. De qualquer jeito, são outras duas vitórias maiúsculas. O Santos domina os dois adversários. Tanto Curitiba quanto o América quanto o Cuiabá são 3 vitórias nas quais o Santos joga muito mais bola. A gente precisa reconhecer isso. E com o Bustos, o Santos também ganha do Juventude. É um jogo que o Santos ganha de virada. Se eu não me engano, ganha de virada. E o Santos começa perdendo o jogo bem no comecinho, e ele vai buscar a virada. Inclusive, ele consegue a virada com a entrada do Ângelo. O Ângelo é o Ângelo ou o Ângelo e o Marcos Leonardo que entram em campo, e aí incendeia a partida, e o gol da virada é justamente do Marcos Leonardo. O Ângelo faz a jogada, ele recebe a bola no meio de campo, e passa a bola para o Marcos Leonardo virar o jogo. Sim, o Santos sai atrás no placar. Gol do Ricardo Bueno, empata com o Eduardo Bauerman naquela falta que é colocada na área, e o Bauerman de cabeça empata e vira o jogo com o Marcos Leonardo. Assim, não é um jogo no qual o Santos joga tão bem quanto as outras partidas que ganhou, como Curitiba, América e Cuiabá, mas após esse gol do Juventude, só o Santos joga. É verdade que ele não consegue criar tantas chances, não consegue amassar o time do Juventude, mas ele jogou melhor, mereceu a vitória. As derrotas do Santos do Fabian Bustos são contra o São Paulo, por 2-1, e foi um jogo bem equilibrado. Inclusive tem toda a polêmica daquele lance do lateral, que gerou o pênalti, e teve um pênalti claríssimo não marcado em cima do Madison. A gente já vai falar sobre isso, sobre o quanto cada treinador foi prejudicado. Então foi uma derrota vendida muito caro, foi um jogo equilibrado, foi na casa do São Paulo, tá? A segunda derrota foi contra o Goiás, que é um adversário bem fraco, sim, mas o Santos não foi dominado pelo Goiás. O Santos perde de 1-0, gol de pênalti. Se eu não me engano, quem fez o pênalti foi o Velasquez. O Santos chega a empatar o jogo, mas o gol é anulado por um impedimento milimétrico que, se não me falha a memória, é do Madison. O Sandri, ele alça uma bola, o Madison cabeceia, e aí o Marcos Leonardo completa. O Goiás, ele faz o primeiro gol e fica se defendendo. O Santos, novamente, não consegue amassar, mas ele fica tentando criar, consegue até criar o gol de empate, mas o gol é corretamente anulado. Isso foi corretamente anulado, por mais que seja milimétrica a diferença do impedimento. O Santos não foi dominado pelo Goiás, tá? Foi uma derrota difícil, foi uma vitória difícil para o Goiás, no caso, mas é o Goiás, que é um adversário bem abaixo. Tô falando que o Goiás é um adversário bem abaixo, mas eles ganharam os 2 jogos contra a gente. Enfim. Terceira derrota do Santos, sob o comando do Fabian Bustos, no Campeonato Brasileiro, é pro Palmeiras. E esse jogo, cara, o Santos jogava muito melhor do que o Palmeiras. Abre o placar e tem um gol anulado. Eu vou dizer que foi bem anulado, mas é uma anulação que deu polêmica. Para mim, o Léo Batistão, de fato, acaba empurrando o jogador do Palmeiras. Mas o fato é que o Santos jogou melhor o jogo todo. Essa é a real. O Santos jogou melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras teve um pênalti que perdeu e faz um gol no escanteio, o gol do Gustavo Gomes. Mas o Santos foi melhor do que o Palmeiras. Então, a gente até aqui nota que o Santos teve 4 vitórias maiúsculas, 3 derrotas nas quais o Santos jogou de igual para igual, conseguiu pelo menos vender caro a derrota, não foi dominado por nenhum time. E a 4ª derrota, essa sim, para o Flamengo na Vila, 2-1. O
O Flamengo joga muito melhor do que o Santos, domina o jogo, sai na frente com o gol do Pedro, o Santos empata com o Zanocelo, que é um frangaço do Santos, só que logo na sequência o Flamengo faz o 2-1 com o Gabigol. Então, das 4 derrotas que o Santos teve, ele jogou claramente pior do que o adversário em uma delas que foi pro Flamengo. Indo agora pro Lisca, para fazer a análise de como ele ganhou e como perdeu os jogos. O primeiro jogo que o Santos do Lisca ganha é contra o São Paulo na Vila, 1-0. E não foi um jogo nada confortável para o Santos. O primeiro tempo é muito bom, tá? Porque o Soteldo joga muito bem. Mas no segundo tempo a gente passa um perrengue terrível. Terrível. Assim, o João Paulo faz defesas, a nossa defesa fica lá fechadinha. O São Paulo amassou o Santos por determinado momento no segundo tempo. E eu achava que o São Paulo ia empatar a qualquer momento. O Marcos Leonardo perde um gol também na cara, enfim. Mas não foi uma vitória dominante do Santos, não. Na minha opinião, não foi. Vocês podem discordar. E com o Lisca, o Santos também ganha do Curitiba, fora de casa, por 2-1. Mas eu também não achei que foi uma vitória dominante. Na verdade, esse jogo é decidido no finalzinho com um lance do Ângelo, que ele dá uma arrancada maravilhosa e dá o passe pro Angulo fazer o 2-1. O Santos abre o placar com o Madson de cabeça, aí o Curitiba empata e no finalzinho do jogo o Ângelo salva a pátria e faz aquela jogadaça e dá o gol pro Angulo. Então o Lisca ganhou 2 partidas com o Santos, na minha opinião, nenhuma delas com propriedade. Tá? O Santos não se impôs contra nenhum adversário. O Santos ganhou esses 2 jogos mais pela individualidade, do Soteldo contra o São Paulo e do Ângelo contra o Curitiba. Em compensação, ele perdeu pro América, o jogo de 1-0. Foi um jogo... o Santos não foi dominado pelo América, mas o Santos não conseguiu se impor. O Santos toma o gol do... Esqueci o nome do rapaz. É uma falha do Madison, ele tenta se antecipar, aí a bola sobra com o jogador, com ponta esquerda, que ele carrega a bola e chuta na entrada da área. Golaço, inclusive. O Santos ele não consegue se recuperar, inclusive no segundo tempo, o Wellington Paulista entra nesse jogo e até dá a bola na trave. Foi um jogo que, assim, o Santos não foi dominado, não foi amassado, mas chegou mais perto de tomar o segundo gol do que de empatar. Então não foi uma vitória, uma derrota que o Santos vendeu tão caro. Perde para o Goiás na Vila, e esse jogo muita gente falou que o Santos jogou bem, porque ele toma um gol. Perdão. Porque ele toma um gol com 1 minuto, 2 minutos do Pedro Raul, e aí o Santos se manda para o ataque e amassa o Goiás. Porém, o Santos empata o jogo e logo na sequência o Pedro Raul faz o segundo gol, tá? O Goiás não ameaçou o Santos enquanto ele não precisou. O Goiás não ameaçou o Santos enquanto ele não precisou ameaçar. Ele abre o placar, o Santos empata com aquele gol cagado do Madson, que ele tenta cruzar e a bola entra, mas logo na sequência sai o segundo gol do Pedro Raul, que é aquele de cobertura, que para mim foi falha do Bauerman, falha do João Paulo, enfim, uma falha geral. Foi mais uma derrota na qual o Santos jogou bem, enquanto o Goiás não precisou sair para atacar o Santos. Quando o Goiás precisou atacar o Santos, ele conseguiu e fez gol. Então, digamos que, para mim, foi uma vitória relativamente fácil do Goiás, porque quando ele quis sair para jogar, conseguiu jogar e conseguiu fazer gol no Santos. Quem quiser discordar, sinta-se à vontade. Com o Lisca, o Santos também perde para o Ceará, por 2-1, e é um péssimo jogo do Santos, péssimo. Em todos os aspectos. O Santos até melhora um pouquinho no segundo tempo, faz um gol com o Marcos Leonardo, mas assim, os gols do Ceará são verdadeiras bagunças na defesa do Santos. O Santos joga muito mal. Talvez seja a pior partida do Santos sob o comando do Lisca. O Santos que já não jogava bem sob o comando do Lisca. E felizmente foi a última sob o comando desse treinador, que eu espero que nunca volte para o Santos. Analisando agora o Orlando Ribeiro. Sob o comando do Orlando Ribeiro, o Santos ganhou do Atlético Paranaense na Vila. E para mim é uma vitória maiúscula. O Santos jogou bem, jogou de maneira inteligente. Foi 2-0.
O Santos ganha do Juventude, que é uma sacolada, o Santos passeia por cima do Juventude, e também ganha do Bragantino, que eu também acho que foi uma vitória maiúscula. Então, para mim, as 3 vitórias do Orlando Ribeiro foram vitórias com propriedade. O Santos jogou muito bem as 3 partidas. Em compensação, perdeu para o Palmeiras, o jogo que eu acho que o Santos jogou muito bem. Só que aí vem um pouquinho de crítica, que eu vou falar mais no final. Perdeu para o Internacional de Porto Alegre fora de casa, péssimo jogo do Santos. Perdeu para o Atlético na Vila, um jogo que foi equilibrado. O Santos joga melhor o primeiro tempo, o Atlético volta melhor no segundo tempo, abre o placar, o Santos consegue um empate com o Ângelo, com o Marcos Leonardo de pênalti, sofrido pelo Ângelo, e logo na sequência, aquele pênalti infantil que a gente faz. Perde para o Corinthians e para o Flamengo. Contra o Corinthians, o Santos jogou muito melhor até ter o jogador expulso. Depois, a partida mudou de figura. Ficou mais equilibrado. E contra o Flamengo, por mais que a gente tenha sido prejudicado, o Flamengo jogou muito melhor. Então, eu posso dizer que a gente jogou muito mal contra o Inter. E contra o Flamengo a gente também não fez um primeiro tempo bem fraco, bem abaixo da média. Mas contra Palmeiras, Atlético e Corinthians, o Santos teve bons momentos, principalmente no primeiro tempo de cada jogo, jogou muito bem. Agora eu vou adotar um critério que é o seguinte: o quanto cada treinador foi prejudicado pelo VAR e pela arbitragem, e tentar fazer uma correção da campanha de cada um. Como é que seria a campanha de cada um se a gente não tivesse os erros do VAR e da arbitragem? O time do Fabian Bustos perdeu para o VAR pontos contra Fluminense, naquele pênalti claríssimo em cima do Angulo. Contra o São Paulo, 1 ponto. Na minha visão, o jogo podia ter terminado empatado. Eu nem estou abordando a polêmica do lateral, porque no final das contas foi pênalti mesmo, mas o pênalti do Madison também devia ter sido marcado. Contra o Ceará, o Santos empata, poderia ter vencido, não fosse a anulação do gol do Léo Batistão. Contra o Internacional a gente empata, poderia ter vencido, não fosse a anulação do gol do Bauerman. Então, esses 4 jogos nos quais o time do Bustos é prejudicado pela arbitragem, desses 4, 1 foi uma derrota e 3 foram empates. Os 3 empates virariam 3 vitórias e essa derrota viraria um empate, o que transformaria aquele 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, que daria um total de 27 pontos. Indo agora para o Lisca, o doido. E na real, cara, o critério VAR e arbitragem só piora a campanha do Lisca, porque para mim o jogo polêmico que a gente teve mesmo sob o comando do Lisca foi contra o Cuiabá e foi polêmico contra o Santos. Na verdade, a favor do Santos, contra o Cuiabá. O Cuiabá teve um pênalti claro não marcado e também teve um gol anulado. Para mim foi bem anulado, mas foi por muita sorte, porque se a bola não bate no braço do rapaz, bateria no peito e seguiria adiante do mesmo jeito. Então, de qualquer jeito, eles tiveram um pênalti não marcado, o Santos poderia ter perdido esse jogo, tá? Esse retrospecto de 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, poderia ser 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o que baixaria um ponto da campanha do Lisca, de 9 para 8. Já o Orlando Ribeiro teve 3 jogos claramente polêmicos, os 3 últimos. Contra o Bragantino, isso não acarretaria nenhuma mudança de resultado, mas contra Corinthians e Flamengo, sim. Porém, eu não sei dizer se os jogos contra Corinthians e Flamengo, os erros do VAR anulados transformariam os jogos em vitórias do Santos. Porque, primeiro, contra o Flamengo a gente jogou bem pior do que o Flamengo. Aí ia ter que ver como é que o Flamengo ia voltar para o segundo tempo. E também teve um lance polêmico para eles, embora eu acho que não tenha sido pênalti em cima do Cebolinha. Enfim. Aqui no caso do Orlando, eu prefiro dizer que esses 2 jogos se tornariam ou empates ou vitórias do Santos. Só que não dá para precisar, não dá para falar com exatidão. Claro, se a gente for no resultado frio, o jogo foi 3-2 Flamengo
Se a gente anular o gol e der um pênalti para o Santos, ele sendo convertido, fica 3-2 para o Santos. Então, ok. A gente pode falar que o Santos teria vencido o Flamengo? Não sei. Mas eu acho que a gente pode falar que o Santos teria vencido ou empatado com o Flamengo, vencido ou empatado com o Corinthians. O que transforma esse retrospecto de 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas, dá algumas possibilidades, né? Essas 5 derrotas virariam 3, e aí podem ser 2 empates, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Pode ser 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Podem ser 5 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Com 5 vitórias, ele teria feito 15 pontos, o que é considerável. 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas seriam 13 pontos. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas seriam 11 pontos. O que me leva ao meu último critério, que é os prós e contras de cada um, tá? Os prós e contras de cada um. Começando pelo Bustos, o Bustos ele foi melhor do que os outros 2 em todos os aspectos. O Bustos, ao meu ver, fez o Santos jogar o melhor futebol que jogou no Campeonato Brasileiro. E, enfim, e tem 2 fatores. Ele foi o treinador que foi mais prejudicado com o Santos e também foi o treinador que não disputou só o Brasileiro. Ele teve que disputar o Campeonato Brasileiro juntamente com a Copa do Brasil e com a Sul-Americana, fazendo viagens longas. Isso prejudicava o rendimento e o desgaste do time. Contra o Fabian Bustos, para mim é muito fácil. A insistência dele em jogadores como Johan Julio, como o próprio Angulo, por mais que o Angulo fizesse os golzinhos dele de vez em quando. Algumas formações táticas meio professor Pardal, jogar sem um meio armador. Mas, para mim, ele foi o melhor dos treinadores do Santos. Pontos positivos e negativos do Lisca, desculpa, não tem positivo. Ele foi muito ruim, foi horrível do começo ao fim. Positivos do Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro conseguiu vencer os melhores times, tá? O Orlando Ribeiro venceu com propriedade os melhores times. O Lisca ganhou do São Paulo, mas foi uma vitória mais na conta do Soteldo do que do Lisca. O Orlando venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e venceu o Bragantino por 2-0. Então são 2 vitórias que para mim contam mais do que as vitórias do Fabian Bustos, que venceu, deixa eu ver aqui, venceu o Curitiba, o América, o Cuiabá e o Juventude, que são adversários, convenhamos, mais fracos. Mas contra o Orlando, para mim pesa o fato de que ele geralmente piora o time com substituições, tá? E a campanha dele, por mais que ele tenha sido prejudicado também, não tanto quanto o Fabian Bustos, ele foi prejudicado em 2 jogos, o Fabian Bustos foi prejudicado em 4, tudo bem que ele tem quase metade dos jogos do Fabian Bustos, então meio que dessa média, mas por mais que ele tenha sido prejudicado, por exemplo, ele foi prejudicado contra o Corinthians, mas as alterações dele contra o Corinthians foram pavorosas. O Lucas Barbosa, que foi expulso injustamente, não era nem para estar em campo, não era para ter tirado o Fernandes. O Orlando ele não soube se aproveitar das vantagens numéricas que ele teve contra o Palmeiras e contra o próprio Corinthians. Então esse é o meu principal ponto contra o Orlando Ribeiro, que me leva ao meu ranking final e definitivo, que daria Fabian Bustos em primeiro. Fabian Bustos foi o melhor treinador que a gente teve no Brasileiro. Com ele, a gente apresentou o melhor futebol que a gente apresentou nesse campeonato. Seguido do Orlando, que em números absolutos não faz uma grande campanha, mas a gente tem que levar em consideração o quanto ele foi prejudicado. Embora eu ache que os jogos nos quais o Bustos foi prejudicado é muito mais claro que a gente somaria pontos do que esses contra o Corinthians e contra o Flamengo. Esses jogos do Orlando contra o Corinthians e contra o Flamengo eu ainda consigo imaginar, mas talvez a gente perdesse o jogo do mesmo jeito. Porque o Orlando não soube mexer no time. E o Lisca é o pior de todos, assim. Por mais que em números absolutos ele tenha uma campanha com menos derrotas do que o Orlando, quando a gente bota uma lupa e olha mais de perto cada um dos jogos, a gente vê que o time com o Orlando conseguiu jogar melhor do que com o Lisca, o que não é muita coisa. O time não joga bem atualmente. Beleza? Já estamos com quase 25 minutos. Vamos passar dos 25 minutos de vídeo.
Comentei o que vocês acharam dessa análise, dessa pesquisa que eu fiz e desse comparativo, e se vocês concordam que o Fabian Bustos foi o melhor que a gente teve. Na real, o melhor que a gente teve foi um treinador que comandou o Santos no Brasileiro por 3 jogos, venceu 2 e perdeu 1, que é Marcelo Fernandes, o presunto. Volta presunto. Se você chegou até aqui nesses mais de 25 minutos de vídeo, aguentou me assistir até aqui, comente hashtag presuntismo vive. Deixa aí nos comentários que eu quero ver quem teve a moral de assistir o vídeo todo. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixem um like e aguardem os próximos vídeos, beleza? Pra cima deles, rapaziada.